aí, Tia Lucilena aqui de novo com vocês. E hoje a gente vai falar um pouquinho de gramática. E de uma gramática que tá caindo muito no Barro Branco. Verbo modal. Caiu 4 vezes em 7 provas. E dessas 4 vezes, 3 vezes foram nas últimas 3 provas. Ou seja, tá caindo muito. E os verbos modais, eles são bem diferentes dos outros verbos que vocês estudaram, naquelas listinhas chatas que você tinha que decorar para uma prova aí qualquer. Pois é, o verbo modal ele tem características muito peculiares. Ah, então quer dizer que ele é mais difícil? Não! Ele é mais fácil, mais legal de estudar e ele traz vários significados. O que você precisa saber é o contexto, tudo bonitinho, e a gente vai ver isso aqui usando questões de prova do Barro Branco e também usando parte dos textos da prova, tá? Porque lembra o que eu te prometi? Foco no Barro Branco. Então tudo que eu te der de exemplo aqui, ou comentários que eu fizer, eu sempre vou estar mencionando alguma prova, porque esse é o teu foco. E se eu tô aqui para te ajudar, eu preciso focar junto com você, né? Ok? Vamos começar nossos estudos com o verbo must? Ele é um verbo modal. E como tal, você vai perceber que variando o contexto, ele vai variar a sua significação, sem variar a tradução. Como assim? Vamos verificar isso aí. Observando esse exemplo, you must be polite to police officers. Então o que está dizendo aqui? Que você deve, mas dever no sentido de obrigação, tá? Você deve ser polite, educado com os policiais. Então imagine uma mãe educando seu filho e explicando, né, como o filho deve agir. Quando nós mudamos o contexto do must, veja esse exemplo agora. The strange man has been watching Tom's house all day long. Então aqui está sendo dito que o homem estranho tem observado a casa do Tom o dia todo, all day long. Gente, uma pessoa estranha observando uma casa o dia todo, coisa boa não é. Por isso que a outra pessoa falou, he must be a thief. Então ele deve ser o quê? Um ladrão. Repare, aqui eu traduzi como deve, aqui a tradução é a mesma. Só que este deve do primeiro exemplo está indicando obrigação. E aqui não é que o cara tem obrigação de ser ladrão, né? Mas alguém deduziu que ele deve ser um ladrão porque uma pessoa estranha observando a casa de outrem o dia todo, é bem provável, deduz-se que ele é ladrão. Vejamos agora o uso do must na negativa. Ele vai indicar proibição. You must not carry guns. O que está sendo dito aqui? Que você não deve, ou seja, é proibido portar armas. You are a civilian. Você é civil, você não é policial, você não é militar. Então no Brasil não tem razão para você estar armado, correto? Vamos lá. Vamos analisar agora uma questão da prova do Barro Branco de 2015. No trecho do último parágrafo, police officers must be available for shift work at any time of day and any day of the week, including holidays. A palavra em destaque transmite a ideia de. E você pode observar aqui, foi retirado um trecho do texto, sublinhado o verbo must, né, que é a palavra em destaque, e ele quer saber qual a ideia. Aí nós temos que recordar, já estudamos isso. Então, ou é obrigação e dever, ou dedução, ou proibição. Você vai para as alternativas, analisa cada uma e verifica que a única possibilidade é A. Tá? Não é possível must ser usado para possibilidade, propósito, probabilidade ou desejo. Tá, mas supondo-se que alternativa A, obrigação, B de bravo fosse dedução. Então essas duas possibilidades existem para o uso de must. Neste caso eu analisaria o que está escrito. Então, policiais devem estar disponíveis para trabalhar em turnos a qualquer hora do dia, em qualquer dia da semana, incluindo, se pensarmos em inglês americano, os feriados, se pensarmos no inglês britânico, férias. Lembrando, este texto ele fala do poder de polícia.
tá? Então ele é genérico. Aqui a gente não está pensando, como no Brasil, que você tem distinção de funções entre polícia militar e polícia civil, tá? Então, analisando, se a gente pode considerar dedução, aí eu deduzo que eles devem estar disponíveis? Não, gente, isso é uma regra. Isso é uma regra, uma obrigação. Tá? Então, se tivessem duas alternativas, obrigação, outra dedução, a obrigação, ok? Vamos dar uma olhada agora num outro modal que aparece muito, can. Tá? Esse verbo modal, ele pode aparecer com a ideia de pedir ou dar permissão. Então estava eu viajando e um policial rodoviário me pediu para parar o carro e me falou a seguinte coisa. Óbvio, como foi no Brasil, não era em inglês, mas passando para o inglês. Can I see your driver's license? Então ele está me pedindo a permissão para ver minha carteira de motorista. Repare, ele usou can aqui para pedir a permissão, então ele está sendo extremamente educado comigo. Num outro contexto, a sniper can shoot a person from a place where people don't see them. Então aqui está dizendo que um sniper, né, aqueles atiradores que a gente vê nos filmes americanos, então ele pode atirar, disparar em uma pessoa de um lugar onde pessoas não podem vê-lo, então de uma distância muito grande. Aqui o can, tá, apesar de ser a mesma tradução do primeiro exemplo, ele não está indicando permissão. Tá? Dada o pedido, ele está indicando o quê? Uma capacidade no tempo presente. Então, se essa pessoa está trabalhando como sniper hoje, é porque ela tem a capacidade, tá, de estar a longa distância, sem ser visto e conseguir atingir o seu alvo. Situações consideradas na maioria das vezes verdadeiras, nós usamos o can para indicar isso. Então, police officers can feel stressed all day long. Policiais podem sentir-se estressados o dia todo. Por que aqui está sendo usado o can? Porque a maioria dos policiais vão se sentir estressados. Mas há aqueles que sentem uma adrenalina e falam, não, eu não me estresso com o meu trabalho. Tá? Isso não é um consenso, digamos, não acontece com a maioria. Por isso que foi usado o can, para indicar o que acontece com a maioria. Né? Então, na maioria das vezes, esses profissionais se sentem estressados. Vamos analisar um trecho do texto da prova do Barro Branco. Isso não é uma questão da prova de 2015, mas este trecho veio da prova de 2015. Porque você tem que ler o texto para responder todas as questões, correto? Então você tem que entender os verbos modais para interpretar. Aqui está dizendo o seguinte: Police officers can also do some or all of the following: investigate accidents and crime scenes, secure evidence and interview witnesses. Então aqui diz que os policiais, eles podem também fazer algumas ou todas das seguintes o quê? Atividades. Investigar acidentes e cenas de crime, assegurar evidências, entrevistar testemunhas. Então aqui nós estamos analisando o modal can. E nós vimos que pode servir para pedir ou dar permissão, para indicar capacidade ou habilidade no presente e situações consideradas na maioria das vezes verdadeiras. Gente, ninguém está pedindo permissão aqui, né? Você está falando de uma situação que ocorre. Não está falando da capacidade aqui também do policial. Você vai falar, mas espera lá. Situações consideradas na maioria das vezes verdadeiras? Sim, porque dependendo do país, no Brasil a gente tem a distinção entre civil e militar, em outros países isso pode não ocorrer, e lembrando, o texto fala do poder de polícia, então é genérico, tá? Então eu estou indicando situações consideradas verdadeiras, na maioria dos casos. Agora, supondo que eu reescrevesse isso aqui, e ficasse assim, police officers do all the following. Eu tirei o modal can, deixei o do, então aqui ele está no simple present, e aqui eu estou afirmando que os policiais fazem tudo isso aí que vem depois. Tá? Então aqui não é assim na maioria das vezes, é sempre. Tá? Então olha a diferença de interpretação de você colocar um modal no texto e você não colocar. Vamos analisar um outro trechinho aqui. Working as a police officer can be one of the most diverse career experiences, as specializations ranging in the hundreds are available. Então está dizendo que trabalhar como policial pode ser uma das experiências de carreira mais diversas, tá?
Só ressaltando aqui, eu sei que tem alguns alunos aí que tem o inglês britânico. Aí você vai falar, nossa, diverse, isso é inglês americano. O meu puxa mais para americano. Se você tem inglês britânico, você teria lido diverse. Pronúncias à parte, diversos, tá? Então a gente está falando de uma carreira que, segundo, por isso que está sendo usado can aqui, ó. A maioria das pessoas considera muito diversa, já que as especializações elas variam a centenas e estão ali à disposição, tá? Agora, se a gente usasse um simple present, então ao invés do verbo to be junto com o modal can, tivesse be conjugado aqui para combinar com police officer, então trabalhar como policial é uma das experiências de carreira mais diversas, tá? É mais diversa. Então o que eu estou afirmando aqui? Que isso é em todas as vezes. E não na maioria das situações, e dependendo da pessoa, ela pode discordar. Tá? Então repare o quanto você entender os verbos modais te facilita a interpretação do texto de forma aprofundada. Então você não vai ler o texto meia boca se apegando a uma tradução. Ah, pode. Porque o must também você pode traduzir assim. E daí? Esse pode é permissão, é dedução, tá falando de um dever, pode ser tanta coisa, então por isso que eu estudo a gramática, porque sem ela eu vou ler o texto na superfície e com ela eu consigo ler as entrelinhas, entender tudo mais um pouco e faturar a prova de inglês. Hi everybody! É um prazer enorme poder estar reativando esse canal para trazer muito conteúdo para quem vai prestar a prova do Barro Branco. Espero que você tenha curtido essa aula de gramática que já estava preparada há algum tempinho, mas a partir de amanhã vai ter conteúdo novo. E o primeiro conteúdo é uma resolução da prova de inglês do Barro Branco. E na sequência, outras resoluções. A minha ideia é resolver todas as provas de inglês do Barro Branco até uma semana antes da prova de vocês, ok? E muito mais novidade. Eu quero ajudá-los a se preparar para essa prova e para outras provas que virão do Barro Branco, ok? Combinado? Então se inscreve aqui no canal, não esqueça do meu like e vamos que vamos juntos. Bye!